Ultimamente eu ando lendo muito filosofia, né? E seguindo coisas sobre filosofia. E eu lembro que eu tinha visto um cara, eu não lembro o nome dele, um americano, que ele fala que a autoajuda, o desenvolvimento pessoal, basicamente, ele é uma vertente que é derivada da filosofia. E quando você começa a ler filosofia, você começa a ver que tem muita coisa relacionada a isso. Sobre você acreditar em você mesmo, sobre os seus pensamentos, as suas ações. Só que hoje em dia, né, os inteligentinhos, né, os caras que pegam assim e acham que são os fodão, né, chegam e falam assim, não, aí ó, autoajuda, que bosta autoajuda. Não, ó, Nietzsche é muito foda, não, Epiteto é muito foda, Platão é muito foda. Só que eles falavam a mesma coisa que esses caras. Eles falavam as mesmas coisas que eu falo. Só que como é antigamente, né, como é filosofia, não, a filosofia tá de boa, mas a autoajuda não. O que o Leôncio está falando, não, que coisa de idiota, velho. Sendo que basicamente a autoajuda, o desenvolvimento pessoal, você acreditar em você, é algo que vem da filosofia. Os filósofos, eles falavam sobre isso. Cuidar do seu corpo, o próprio, acho que é Platão ou é Sócrates, eu não sei, eu vou colocar aqui na tela, que ele fala sobre você cuidar do seu corpo. Que tem uma frase dele que ele fala assim, coitado do homem que vai viver a vida toda e nunca vê o potencial do seu corpo. Então, além dos caras serem inteligentes, eles cuidavam do corpo deles, como se fosse um templo, porque é um templo. Só que hoje em dia não. Hoje em dia o cara tá lá lendo Sócrates ou lendo Platão, não sei, qualquer filósofo aí, ele pega e ele só acha que ele só tem que ler esses caras para poder pagar o de inteligentão, né? Ele vê eu falando aqui, fazendo os conteúdos, aí ele comenta lá, não, porque aqui ó, se você falou de Nietzsche, então você vai ter que ter lido todos os livros dele, todos os livros da mãe dele, do cachorro dele, do pai dele e do irmão dele. Aí você pode falar sobre Nietzsche, porque aí a pessoa, ela pega, ela fica incomodada, é como se eu tivesse dado um tapa na cara dela. Porque eu falei de algum filósofo num perfil de autoajuda, sendo que a autoajuda é derivada da filosofia. Mas não, os inteligentinhos, eles vão pegar e vão ficar tristes, vão ficar com raiva, porque tá falando sobre filosofia. Não, aí não pode falar sobre isso daí não. Esse negócio de autoajuda, esse negócio de coach aí, sendo que, sei lá, Marco Aurélio, por exemplo, ele era um coach, mano. Ele falava sobre você cuidar do seu pensamento, você cuidar das suas ações, das suas atitudes, das coisas que você ia fazer. Porque era a única coisa que você tinha controle. Só que Marco Aurélio, beleza, né? Mas o Leôncio chegar aqui e falar a mesma coisa, não. Aí daí já é zoado, você tá sendo escroto, você tá sendo um idiota. Então isso só mostra como a vida é simples, nós que complicamos ela. Então você pega essas coisas derivadas da filosofia e começa a entender que, caralho, mano, realmente, velho, é igual eu falo sobre Nietzsche, né? Nietzsche, quando eu fui começar a ler ele, eu lembro que eu fiquei com muito medo de ler ele. Porque todo mundo tava falando pra mim que não, Nietzsche, você vai ler Nietzsche e vai querer se matar. Não deixa aí facas perto de você não, porque você vai querer cortar seu pescoço. Eu acho, caralho, mano, como assim, mano? Nietzsche é tão pesado assim? E aí todo mundo fala, não, é assim, Nietzsche é depressivo e tudo mais. E eu fui ler e eu fiquei tipo, caralho, mano, não tem nada a ver do que o pessoal tá falando, velho. Nada a ver, velho. E aí eu percebi que as pessoas, elas leem e elas não entendem porra nenhuma. E elas só pegam e começam a falar o que elas acharam. Ou simplesmente repetindo o que os outros falam sobre isso daí. A pessoa nunca leu Nietzsche, aí ela ouve alguém falando que Nietzsche é depressivo e ela fala, não, niilismo aqui, ó, depressivo e tudo mais, então eu não vou ler mais, eu não vou ler isso daí. E aí, só que aí ela pega e começa a falar pros outros, não, Nietzsche, niilismo, né, niilismo vai deixar você depressivo e tudo mais, sendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí quando eu percebi isso, eu lembro que eu trabalhava para um cara que ele é doutorado em filosofia e eu perguntei sobre Nietzsche para ele e ele falou exatamente isso. Ele falou, não, o pessoal não entende Nietzsche. Nietzsche não é depressivo. Depressivo é Schopenhauer, mas Nietzsche não. E aí eu fiquei tipo, tá, agora eu entendi. O pessoal não entende, ele pega e começa a falar os bagulho lá e já era. Então você pode ver como a autoajuda e o desenvolvimento pessoal é derivado disso. E se você quer aprender mais sobre, é só ler filosofia e começar a entender literalmente, ao contrário das pessoas que só leem para poder tirar fotinho e mostrar que eles são inteligentão e pagar de fodão para as pessoas. Aqui ó, tô lendo Nietzsche, aqui ó, tô lendo Schopenhauer, tô lendo Platão aqui, tô lendo o 25º livro do Platão aqui e é muito difícil. Tem uma frase que eu vi uma vez de um americano que ele fala assim que sempre que você quer aprender alguma coisa de verdade, você vai pro começo, o começo de tudo. Aí ele dá uns exemplos do tipo, se quer aprender sobre programação, então aprende sobre matemática primeiro. Se quer aprender sobre bombas, por exemplo, então você tem que aprender física primeiro. E ele fala assim que se você quer aprender sobre desenvolvimento pessoal, autoajuda basicamente também, você tem que ler filosofia. Só que hoje em dia é feio você falar sobre isso. Você falar sobre autoajuda, sobre acreditar em você mesmo, sobre dar o seu melhor, isso daí é feio. Virou piadinha entre as pessoas.
Só que aí a pessoa, ela faz a piadinha, ela vira, abre um livro do Platão ou um livro do Marco Aurélio, de Sócrates, e começa, não, aqui ó, Marco Aurélio é muito pica, né? Ele fala aqui ó, sobre você cuidar dos seus pensamentos, não, tá certo. É quando ele vê o meu conteúdo falando sobre isso, exatamente isso, ele fala, ó o coach, começou o coach. O coach aqui enchendo o saco e tudo mais, e o coach é burro porque não é assim. A pessoa, ela tá tão ensinada a odiar coach, odiar o desenvolvimento pessoal, a autoajuda, que ela não percebe que nada mais é do que uma derivação da filosofia. Mas como é filosofia, né? Porque veio do grego, porque é Platão falando, é Sócrates falando, aí tá certo, né? Aí não precisa zoar, não pode zoar. Tem que ser isso daí mesmo e é muito foda e tá pica. Mas se é o Leôncio aqui falando, a pessoa vai falar, não, começou o coach. Ó o coach aqui, ó. Você não sabe o que é realidade, não sabe o que é vida. Sendo que os caras literalmente falavam a mesma coisa que eu tô falando aqui. Por isso que o conteúdo é basicamente derivado desses caras. Eu não chego falando pra você, tipo, não, tem um código aqui, ó, o código 5672, porque se você pensar nesse número 5 vezes no seu dia, vai cair um avião de dinheiro na sua casa e você vai ficar trilionário. Não é nada disso. É simplesmente você ter controle dos seus pensamentos, das suas ações e saber que você é o responsável por tudo. Que é basicamente a base do estoicismo. E eu falo pra vocês começarem a cuidar do corpo de vocês, que é uma coisa que eu acho que Platão ou Sócrates falava muito, que a gente não dá valor pra essas coisas. Então, quanto mais eu vejo sobre filosofia, mais eu estudo sobre isso, eu fico percebendo o quão coach os caras eram. Os caras soltavam umas frases muito bestas, do tipo, quando que você vai começar a querer as melhores coisas da vida pra você? Isso é muito coisa de coach, mas antigamente os caras já falavam sobre isso. Ou seja, pegando essa ideia, provavelmente os caras passavam pelos mesmos problemas que a gente tem. Era as mesmas coisas, só que não tinha celular, não tinha Instagram, não tinha TikTok, não tinha nada disso pra poder gravar e mostrar pra todo mundo. Só que se os caras falavam a mesma coisa que a gente fala hoje em dia, quer dizer que antigamente as pessoas agiam como se elas fossem imortais, como se tudo tivesse certo para elas. Porque como eu falei já, a gente acostuma, a gente sabe que vai chegar no final desse dia, vai deitar, vai dormir, mesmo o dia sendo uma merda, no dia seguinte você vai acordar, o sol vai sair, aí você fica mal acostumado, e aí você esquece que você tem esses problemas, que você pode simplesmente não acordar no dia seguinte, que tudo pode acabar. Então se os caras já falavam sobre isso antigamente, provavelmente era da mesma forma. Mesmo tendo vários problemas lá naquela época, tinha doenças e tudo mais, cada época vai ter seu problema. São problemas diferentes, mas continua sendo um problema. Então, hoje em dia, a gente tem problema com vício no celular. Mas antigamente era vício com outra coisa. Só que continuava sendo um vício. Mesmo sendo coisas diferentes, continuava sendo um vício. Então, se você quer aprender mais sobre desenvolvimento pessoal, sobre ser a sua melhor versão, comece a ler um livro de filosofia. Mas é difícil. Sim, é difícil. Mas você pega e começa a forçar você a entender esse livro. Porque é igual academia. É muito difícil levantar 30 quilos. Mas você não começa com 30 quilos, você começa com 1 quilo. Aí você começa com 2 quilos. Aí você vai para 3 quilos. Aí você vai para 4 quilos. E vai subindo até os 30 quilos, é 1%. Eu tava vendo esses dias um professor, não lembro o nome do professor, que ele fala exatamente sobre isso. Isso te fere a alma, cara. Como assim eu não vou entender? Não, eu comi na infância, né? Comi, me deram leite materno, me deram leite ninho, me deram não sei o quê. Cérebro tem o tamanho de um cérebro normal, neurônio tem neurônio à vontade. Então, porra, se o cara escreveu, velho, você só vai entender o que ele escreveu. Você imagina que ele teve que tirar do zero aquela merda toda. É que nem o teorema de Pitágoras. Ele descobriu o teorema, você só tem que aplicar no triângulo retângulo. A hipotenusa é tanto, o cateto é tanto quanto é o outro cateto. Você só tem que pegar a hipotenusa, levar o quadrado, o cateto ao quadrado, somar, diminuir e chegar e você erra. Vai ser burro na cadeia, velho. Caralho, porque o cara na Grécia, 5 séculos antes de Cristo, descobriu o que você, 5.000 anos depois, não consegue aplicar. Pô, você tem que comer alfafa, cara, vai ser burro no inferno. Então, claro, isso é o tipo de cutucada. Você vai dizer, professor, mas a pedagogia que se foda. Você precisa sentar a bunda na cadeira e melhorar a tua capacidade de pensamento, porque depois você aplica isso aonde for. Se pegar um livro de filosofia, ele dá o exemplo de Kant. Pegar o livro e ler as 3 primeiras páginas e tentar entender o máximo possível. Pô, o livro tem 200 páginas, beleza, mas você vai tentar entender as 3 primeiras páginas. Depois que você lê e entender, aí você pega e começa a aumentar isso daí. Porque geralmente a gente acha que vai chegar, vai ler e já vai
começar a brilhar, né? O seu cérebro é gigantesco, você vai chegar a entender já. Sendo que, cara, se você não entender o que o cara escreveu, o cara, ele teve que criar aquilo lá do zero, tirou da cabeça dele. Se você não consegue pegar, ler e entender, porra. E como eu já falei várias vezes, o seu corpo ele vai se adaptar. Então, se você força você entender aquele livro, o seu cérebro vai virar e falar assim, pô, esse cara tá tentando ler o livro de novo. Não, mano. Ó, o neurônios, vamos trabalhar aqui porque esse leôncio aqui fica forçando ler o livro, entender esse negócio. Eu não tô conseguindo entender, mas vamos fazer de algum jeito porque ele vai ler de novo, mano. Então, vamos dar um jeito e entender essa porra.